E aí a gente vai nem Science aqui. Essa é a aula 23 sobre reconhecimento facial, né? Ou Face Recognition. E a gente não vai mostrar coisas talvez que a gente mostrou anteriormente. A gente vai focar nos detalhes em coisas que a gente não falou ainda e que são aplicáveis para reconhecimento facial, embora a gente não vai focar tanto na história, que é um pouco maior do que o normal, né? Então, o que seria reconhecimento facial? É você tentar ver as características de cada pessoa faciais, usando fotos normalmente bidimensionais, né? Como essa daqui. Você tentar descobrir quem é essa pessoa. Que isso aqui também é usado para sistemas de autenticação, por exemplo. Para você ter um sistema de verificação, por exemplo, em aplicativos. Tem uma pessoa na minha igreja, por exemplo, que eu trabalho dele. Tinha um reconhecimento facial na porta. Então meio que tinha um porteiro, mas também tinha um sistema de reconhecimento facial para identificar a pessoa, né? Mas pode falar, mas foto não... Por exemplo, se alguém tomar uma foto na frente da câmera, não vai poder ser hackeada, entre aspas, tá? Fazer uma engenharia reversa. Nesse caso não, e nem em vídeo. É por isso que é tão interessante. E tem formas de você fazer essa detecção em tempo real com vídeo, né? Esses são usando papers with code, né? Os diversos papers no tema modelos, né? E o nível atual. E segundo o paper with code, não sei se tem outro paper recente que supera esse daqui. Esse PolyNL ResNet é o melhor. Eu não vou trazer ele aqui porque eu achei ele bem complexo. Eu teria que entender ele mais com detalhes, porque ele usa várias questões complexas que eu não estou acostumado nesse tema, né? Então, eu não vou falar sobre ele aqui. Mas ele é o primeiro. Dá pra ver aqui em primeiro, em resultado. Então, tipo, qual modelo é o superior atualmente a esse PolyNL em reconhecimento facial? Ou em problemas específicos com relação a reconhecimento facial, né? E esses aqui posteriormente são inferiores. Eu percebi que o nível é um pouco baixo, né? Assim, de diferença entre eles, né? Quais são os principais métodos usados, né? Daqui, obviamente, é extremamente pequeno com relação aos métodos. E não necessariamente esses são os métodos que são usados hoje com mais frequência. Por exemplo, aqui dentro do PolyNL, né? Que é esse modelo aqui que é o melhor. Não é usado praticamente nada do que tá vendo aqui. Talvez Deep Learning, mas tem vários contextos ali que é um sistema totalmente diferente. Então, isso aqui é mais com relação a, no geral, na história do reconhecimento facial, esses modelos são importantes. Como o PCA, tipo, um dos primeiros algoritmos que você aprende em IA, né? Que é o Principal Component Analysis, para você criar clusters com relação aos seus dados, né? Então, você quer reconhecer o valor de gatos e cachorros, você cria clusters com relação aos dados que você tem para tentar separar eles, né? É um algoritmo de classificação. O LDA, suporte Vector Machines que a gente viu anteriormente. O AdaBoost, que a gente viu também anteriormente, eu vou mostrar aqui de novo. E Deep Learning como um todo, né? Mas isso daqui é somente uma parcela extremamente pequena com relação a isso, né? Então, o PCA e o LDA, eles têm diferenças. Da referência que eu vou mostrar aqui, eles estavam falando que o LDA é um pouquinho superior. Então, aqui é um exemplo. Eu não gosto exatamente desse exemplo de PCA. Eu creio que visualmente essa talvez não seja a melhor forma de visualizar. Mas aqui você vê que tem uma separação aqui entre os dados, né? Então vamos supor que aqui é fotos de gatos e cachorros. Você quer separar eles, né? Porque historicamente esses dados estavam misturados no seu banco de dados, né? E aqui também é a mesma coisa com o LDA, né? E no caso do PCA você quer descobrir, maximizar, né, a variância com relação a dois conjuntos vetoriais do span desses vetores, né, que é essa linha contínua dos grupos vetoriais, para criar clusters, né. A ideia é maximizar o componente desses dois domínios, né, de dados, para criar uma separação entre eles. Então, entre aspas, você cria meio que dois domínios. Essa questão é como se fosse uma projeção. Eu não sei exatamente se eu concordo, mas enfim. É uma abordagem para classificação LDA, né? E redução de dimensionalidade. É frequentemente aplicado a dados que contêm um grande número de features, como dados de imagem
onde é necessária uma redução no número de features, né? E a gente vê que os algoritmos de CNN, por exemplo, eles focam em reduzir meio que aumentar a eficiência do sistema, reduzindo a quantidade de coisas que você tem que analisar. Então você tem uma imagem com uma qualidade relativamente alta e você tem, vamos supor, um banco de dados com 100 mil imagens. Obviamente, você lidar todas as imagens de uma vez é idiotice. Você tem que fazer elas ficarem com menores, contendo os mesmos pixels, né? Aí você analisa elas menores para depois tornar elas grandes de novo. É o que a gente viu anteriormente no modelo de redes piramidais e para detecção de objetos, né? No último vídeo. Também a gente viu no Convolutional Neural Networks, que também é assim, uma forma de você analisar as coisas de forma eficiente. Por quê? Porque se você, nesse problema que é NP-hard, né? Você não tivesse uma forma de redução de complexidade, né? Você analisando fotos com menos pixels, né? Então a foto tem 1024 por 700 ou 500, por exemplo, de pixels, né? Você reduz para 180 para 60. Já é uma grande redução. Obviamente essa redução tem que ser proporcional, né? Não pode mudar aí as características da imagem totalmente. Mas essa é uma questão importante. E nesse artigo aqui embaixo, eles falam um pouco da diferença entre o LDA e o PCA. Embora o LDA e o PCA, né, compartilhem um ponto em comum de redução de dimensionalidade, né, o LDA tende a ser mais robusto do que o PCA, uma vez que leva em consideração as labels, né, os dados do cálculo da matriz de projeção ideal, que é esse daqui, né. Então eles estão falando que tipo, como se fosse supervisado, né, um algoritmo, né. Embora essa explicação não seja totalmente, seja um pouco vaga, né, a forma de separação de classes é diferente e ele está dizendo que tem vantagens quanto com relação a isso, né? Mas não necessariamente você tem que aceitar isso aqui como verdade, né? Depende do que você está fazendo. Usar esses métodos, né, pode ser bom ou ruim. De novo, um exemplo de suporte a vector machines, eu estou colocando aqui um pequeno paper e é uma review, né, sobre reconhecimento facial. É sempre bom ver reviews, porque você consegue ver o tema ao longo da história de uma forma bem interessante. Então aqui, suporte vector machines, como a gente viu anteriormente, né, você cria uma margem entre dois dados. Então esses dados anteriormente estavam misturados. Você quer reconhecer fotos de gatos e cachorros. Um banco de dados, por exemplo, com 5 mil fotos de gatos e 5 mil de cachorros. E você quer separar essas imagens para você fazer o algoritmo aprender. O algoritmo de classificação. E aí você tem o DataBoost, que a gente já viu anteriormente, que é um algoritmo de classificação, né? Que usa a assign function para fazer uma questão binária com relação às características da imagem, né? Tem esses mais e menos aí, né? Que é o que define esse sign aqui. Aí você pega a soma dos weights e exigir um classificador. Por que um classificador? Porque você quer classificar os dados, né? Assim como o suporte vector machines também é um algoritmo de classificação. O objetivo do algoritmo de classificação é separar os dados, né? Você tem dois grupos de dados ou mais e você quer separar eles. Não necessariamente precisa ser dois, pode ser 3, 4, 5. Então você quer fazer um algoritmo em vez de 2 dados, 3 dados. Então, fotos de gatos, cachorros e tartarugas, por exemplo. E aí, no caso, você quer fazer um aplicativo que faça isso, né? Separe os dois. Então, um algoritmo de classificação triplo. Aqui é a mesma coisa. E aí você tem a soma com relação aos weights de aprendizado, né? E da sistema de classificação, o X é o input. E esse sign aqui é com relação à forma que é feito. Então, se for menos 1, x menor que 0. 0, x é igual a 0. E 1, se x for maior que 0, né? No caso aqui, você tem um exemplo binário, né? Tem o DataBoost, que também a gente tá fazendo recap. Recap é tipo lembrar as coisas, né? Então lembra que o DataBoost, como a gente viu anteriormente, né? Você quer testar vários classificadores e ver qual funciona melhor. Para classificar, por exemplo, fotos de gatos e cachorros. Você quer ver qual que sai melhor. E é isso. De N classificadores, né? Então, esses são métodos que são usados para reconhecimento facial. Então, vários desses métodos podem ser usados.
não vão ser no mesmo nível do que dos papers que eu mostrei anteriormente no gráfico, né? Mas historicamente esses modelos são usados e podem ser usados, né? Aqui, por exemplo, redes convolucionais, né? Então você tem todo o sistema que a gente já explicou anteriormente, também é usado para reconhecimento facial. E nesse paper também eles mostram ao longo do tempo as mudanças, né? E várias coisas que eu não vou mostrar aqui, por exemplo, é a categoria que eles chamam de Holistic Learning, né? Um Hugging Faces, né? Que vem do começo aí desse tema em 1991. Fisher Faces, também algoritmo de classificação. Usando probabilidade bayesiana, tem aqui Laplace Faces, enfim, e vários outros métodos. Aqui usando PCA, né? PCA-NET, Deep Faces, aqui mais para 2014 para frente, né? Enfim. Vários avanços foram feitos ao longo dos anos e se viu que a porcentagem de acuracidade foi maior, até hoje em dia, isso é 97%. Então, por exemplo, em 1991, você não conseguiria usar um sistema de inteligência artificial forte para você usar numa portaria de uma empresa, por exemplo. Para reconhecimento de pessoas na rua, de bandidos, por exemplo. Hoje em dia, como a acuracidade subiu para 97% até mais, você tem uma possibilidade maior de fazer isso. Esse é o exemplo que eles mostraram aqui com o Lionel Messi, né? Então você tem aqui um filtro com relação a ele, para classificar quem ele é. Então você quer classificar pessoas específicas, né? Poderia ser diversos jogadores, né? E aqui também outras questões de métodos, né? Usando, por exemplo, Caminho, né? Que é um sistema um algoritmo de clustering que tem o PCA, só que se não me engano não supervisado. Então, aqui eles usaram o Gradient Descent, né? E aqui eles usaram K-means e outras coisas aqui, Spatial Pooling. E no fim, o objetivo é classificar o Messi, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu gostei dessa imagem porque essa representação é bem visual do CNN, né? Talvez das que a gente mostrou até agora, essa seja a melhor. Então, você tem as diversas camadas da rede convolucional. E você tem aqui as características que vão ser identificadas pela rede, né? Então, por exemplo, essa camada tem a ver com detectar texturas ou shapes e padrões de olhos, coisas do tipo, de boca, de cílios, de tudo, né? Aqui nessa parte é mais características específicas da pessoa. E aqui para a reconstrução cada vez mais eficiente da imagem, né? Mas tudo vem de pixels pequenos, né? Que representam shapes, no geral. E você quer categorizar e conseguir fazer um sistema que aprende a fazer isso, né? Então aqui tem, por exemplo, um modelo que eles mostram, né? Eles mostram vários modelos, que eu não estou mostrando todos aqui. Esse é o Deep Face Recognition, né? Você tem o input do Leonardo DiCaprio aqui. Aí você tem um sistema de alinhamento da face, para você focar apenas o que importa, né? Que é a face em si. Não o cabelo, não o terno, só a face. E aí você tem um exemplo do processamento dessa face, né? Em vários ângulos diferentes. Esses ângulos podem ser gerados artificialmente. Então vamos supor que você tenha um banco de dados com faces da pessoa só de frente. Mas isso não seja não é o suficiente para reconhecer uma pessoa de lado, por exemplo. Num vídeo que você quer reconhecer uma pessoa, a pessoa pode estar em diversas posições, né? Como se vê, por exemplo, em filmes, né? Por exemplo, Missão Impossível, eu creio que é o 5, tem uma parte que eles usam reconhecimento facial para conhecer uma pessoa no aeroporto, com um vídeo. Então a câmera tá filmando em vídeo, só que a pessoa não vai ficar de frente para a câmera certinho com a cara. Então você tem que meio que criar modelos até 3D ou 2D artificiais de forma com algoritmo, né? Você não vai fazer isso uma imagem por imagem, né? Se você tiver 100 mil imagens no banco de dados, vai demorar muito. Então você cria um algoritmo para gerar imagens com base na inicial, faz o sistema de treino e extração de características, né? Usando qualquer modelo que a gente viu anteriormente. E no fim, a questão da loss function, né? Que é em relação a você entender se o seu gradient descent está bom ou não. E tem outros métodos que podem ser usados, né? Que a gente não vai falar sobre todos. Então eles falam sobre loss functions, né? Que a gente vai falar aqui também. Uma que é bem usada em conhecimento facial é angular margin, que eu vou falar aqui, não com detalhe. Mas aqui é a arquitetura, como funciona
Reconhecimento facial, mas não somente ele, né? Você tem vários tipos de bancos de dados, né? Esses daqui são nomes de bancos de dados que você pode achar na internet de graça. Como VGG Face, MS Celeb, provavelmente as de celebridades, processamento de dados, a arquitetura em si, de redes neurais e calculação do Euler. E aí você tem aqui um exemplo que é chamado de loss function, né? Eu não mostrei isso daqui, eu não fiz um vídeo só sobre isso. Até parte desse vídeo, eu até pensei em chamar de reconhecimento facial e loss functions. Porque esse tema é um tema em específico muito importante. Não só para reconhecimento facial, mas para todos os modelos de IA. Na parte do código, é muito fácil de você usar. Você vai ter seu flow, você não precisa nem saber matemática. Você só põe lá o código específico da library para usar a loss function que você quer e acabou. Só vou mostrar qual a diferença de cada uma. Algumas apenas, um punhado apenas. São muitas. Muitas são tão complexas que eu não entendo, por exemplo. Mas eu vou mostrar aqui as principais que são mais fáceis de entender. Que é um número enorme, né? Então aqui são vários exemplos de modelos de loss functions, especialmente usadas para reconhecimento facial, mas também não somente isso, né? Então a gente vai falar mais da Softmax. A L Softmax também é interessante, mas tem várias outras que a gente não vai falar aqui, né? Então, o que é uma loss function, né? A loss function é usada para medir o grau de diferença entre o valor previsto, f de x, do modelo e o valor real da amostra. O modelo ajusta constantemente os parâmetros do modelo para o processo de treinamento de acordo com a função de perda, no contexto de gradient descent, né? Para que possa prever a categoria correta da nova amostra. Isso aqui é tão importante que a escolha da sua loss function pode fazer seu sistema funcionar ou não. Então tudo pode estar certo na sua IA. Se você escolher a loss function errada para o modelo que você quer trabalhar, né? Você vai ter problemas. Por isso, normalmente você faz as loss functions, às vezes, uma específica para o problema que você quer resolver. Ou você usa as suas que tem no TensorFlow, no Keras, né? Na parte de programação. Então, esse paper aqui, ele é muito bom. É, extremamente bom. Ele simplesmente mostra um número exorbitante de funções de erro, né? Muitas eu não conhecia, por exemplo. Porque normalmente o que você aprende nos cursos de IA, por exemplo, da Deep Learning AI, no Coursera, e até em outros cursos da Tubing University, por exemplo, tem no YouTube, e outros cursos da MDX.org, cross-entropy, enfim, softmax laws, não tem muitas loss functions que eles mostram, como a gente vê aqui, né? Esse é exemplo do que a gente pode generalizar para todas as funções de erro, né? Então, se você quer saber no geral qual o problema que você tem que resolver com relação a funções de erro, é isso daqui, que é o SRM, né? Structural Risk Minimization, ou minimização de risco estrutural. Não tem nada a ver com edifícios, tá? Tem a ver com algoritmos de optimização. Então, você quer minimizar uma função. Aqui é uma função de normalização. N é o número de samples. Esse é normalmente chamado disso, né? De funções de normalização. Você tem a soma com N samples. O que são samples? Você tem um banco de dados com 5.000 fotos de gatos e de cachorros, por exemplo. Ou de faces de pessoas. No caso, a gente pode ter um banco de dados, que nem a gente viu aqui, de celebridades, né? Com 1 milhão de fotos, por exemplo. É parâmetro pra caramba. E, obviamente, você tem que rodar isso em computação na nuvem, porque é mais barato do que você alugar um supercomputador, que você tem que ter fila pra usar, tempo mínimo de uso, máxima de uso, né? Mais fácil você pegar cluster de computação na nuvem da Amazon Web Services, né? Ou você pega o seu cartão de crédito, a DeepMind da vida das empresas, né? Vai criar, usa a computação na nuvem, aí você consegue literalmente fazer seu próprio supercomputador na nuvem. Você usar várias clusters ao mesmo tempo, de forma paralela. E aí você consegue trabalhar com tantos dados, né? Normalmente é mais barato, economicamente, você usar a computação na nuvem para esse tipo de coisa. Quando o exemplo é muito grande. Os parâmetros theta. E também por isso que o algoritmo também importa, né? Porque você quer fazer com que
algoritmo seja eficiente para você não precisar de tanta capacidade computacional. Então aqui são os parâmetros theta da imagem, tem a ver com os pixels que a gente tem, né? Por exemplo, esses aqui são os parâmetros da imagem, as características da imagem, do ponto de vista computacional. E aí você tem a regularização da complexidade, que é esse R de F, e o que provavelmente é uma constante, e o risco empírico, que é esse lambda, provavelmente também é uma constante, não sei. E aí no caso, o que você quer fazer aqui, né? Isso daqui é uma generalização de algoritmos de calculação de erros. Isso que a sua loss function quer saber. Ela, no geral, quer saber se o seu gradient descent está funcionando. Então, vamos supor que você rodou 50 gradient descent. Você tem que calcular constantemente a sua função de erro. E você consegue testar vários algoritmos usando a mesma função de erro. Só que isso é muito importante, porque se você usar uma função de erro errada para os seus dados, pode dar ruim. Então, normalmente o que você faz? Você testa várias. As que mais você acha interessante, você usa todas. Então, por exemplo, hiperparâmetros que a gente já viu anteriormente. Como o AIDA, por exemplo. AIDA Bucha, por exemplo, é um hiperparâmetro. O que são hiperparâmetros? Eu já falei anteriormente, mas basicamente são coisas para melhorar seu aprendizado, né? O gradient descent. Então, basicamente, você quer que seu sistema fique cada vez mais afiado para você conseguir entender se o erro está sendo calculado corretamente. É isso que Cross-Entropy Loss quer fazer, por exemplo. Qual que é o primeiro exemplo que eles mostram, né? Embora eles mostram vários. Square Loss, ou Loss ao quadrado, perda ao quadrado, né? Se a gente for ver dessa forma, né? Em que você tem aqui seu input, seu output. Provavelmente você quer calcular seu output, né? Sua função de erro com relação ao seu resultado final. L é de loss, né? De função de perda. Você tem o chamado de regressão linear. É um dos algoritmos mais básicos de inteligência artificial. Nas primeiras aulas de curso de IA você aprende ele. Em que o objetivo da função é a soma dos samples com relação ao seu output. Os weights ao longo do tempo e você pega a matriz transposta desses weights com o input menos bias, provavelmente. Isso tudo ao quadrado. Por isso, square loss. Aí você tem também o perceptron loss, que também é uma mais antiga. Você tem uma maximização que tem dois parâmetros condicionais, né? De maximização de A e de B. Então, se A for maior que B, e B se A for menor que B. Que maior é igual. O objetivo da função é a soma com relação ao input e a maximização dentro de M, né? Que provavelmente é o conceito da maximização que você vai fazer. Aí você pega o conjunto de vetores do output, né? Que é o resultado final, com os weights. Lembra que os weights são matrizes, né? E porque assim, isso aqui é importante. Porque esse W tá aqui. Porque esses weights estão aqui. Os weights a gente tem que lembrar que são as camadas. Talvez a CNN não é o melhor exemplo, né? Mas no Deep Learning você tem seus weights que vão ser aqueles neurônios artificiais numéricos, né? Que vão mudar toda vez que o gradiente for calculado. Então você tem um sistema de IA que joga Super Mario. Toda vez que um novo gradiente for calculado para o sistema melhorar, seus weights vão mudar. Então ela mudando, os resultados saírem melhores. Os seus weights têm impacto no seu IA. Então no caso o que você quer fazer aqui por que tem esse W aqui? Basicamente é o conjunto matricial. Pensa numa matriz enorme com todos os seus grupos de weights de todas as camadas. E aí você tem a matriz transposta, né? Que você muda a ordem com relação ao... Vai ser uma questão multiplicativa da matriz com esses vetores no seu input. E você faz o output vezes tem isso daí, né? Mais o bias. Em que M, no caso, na verdade não é maximização, não. O M é o sample que não foi classificado corretamente. Então, isso aqui é importante porque essa soma está dentro desse sample, desse contexto de não supervisado, pelo que entendi, né? Variância negativa,
Lembra que o trace é a soma de todos os eigenvalhos de uma matriz? Então, se você viu os vídeos anteriores, né? É sempre bom que você veja todos os vídeos, né? Porque, por exemplo, eu já expliquei o que é trace anteriormente. Então, se você não viu o vídeo que eu falei sobre trace, você vai se perder um pouco aqui. Eu não posso me repetir sempre, né? Pelas mesmas coisas. Então, trace é a soma de todos os eigenvalhos, né? A soma das parâmetros da diagonal. Então, você tem um conjunto matricial. Você vai querer todos os valores da diagonal. Para que você quer fazer isso? Porque isso aqui vai ser importante para você conseguir usar o algoritmo, que é o PCA. Aí você pegar a soma para fazer esse trace, né? Primeiro você precisa da matriz. Aí você pegar a soma de todo o seu sample. Com relação a esse Z. E que Z com esse negocinho em cima significa os vetores em média da matriz. Então você tem um conjunto de vetores individuais e as médias de vetores. Esqueça de saber a posição em relação a ele. Em que a gente tem um conjunto matricial normal aqui e aqui um transposto, né? Que você vai querer fazer uma questão multiplicativa, né? Lembra que o transposto de uma matriz literalmente muda a ordem. Tá deitado, fica em pé, por exemplo, se for um array, por exemplo. Se for só uma sequência de números. Enfim, mas se for um conjunto de vetores, é basicamente isso. Você vai transformar num sistema que você pode fazer a multiplicação entre eles. Então, mas aqui não é difícil. Se você viu os vídeos anteriores, é fácil de entender. Isso para você usar o PCA. E lembra que isso aqui é para calcular o erro, né? Tem o erro ao quadrado, né? Que é o square error. Que no fim o algoritmo que é usado é o K-means, que é o algoritmo de classificação não supervisado. Que é tipo o PCA. Eu sempre lembro do PCA do K-means, que na minha opinião é bem parecido visualmente, né? Você quer achar cluster, né? Então você tem a foto de casa de cachorro. Você quer saber qual a diferença, né? Aqui você tem uma multiplicação onde K, RK, né? E esse RK aqui. Ele na verdade, aqui. Se X está dentro de CK ou 0. Então, uma questão condicional, né? Você tem aqui uma questão multiplicativa com relação ao norm, que vai ser uma função aqui, que eu já mostrei anteriormente. A gente vai ver posteriormente que é elite norm, né? Mas é uma questão, você vai ter aquelas raízes, uma dentro da outra, e você pega o quadrado disso, né? Eu já mostrei anteriormente. E no fim você quer criar uma cluster. O que é uma cluster? Por exemplo, sempre é bom mostrar visualmente, né? Senão, isso é uma cluster, por exemplo. Então, o K-means, por exemplo, ele quer fazer tipo normalmente é como se fosse um círculo, né? Ou uma elipse, né? Os dados que você quer. Você quer separar ele. Isso é uma cluster. Pode criar várias clusters aí no tempo. Tem clusters de estrelas, por exemplo, chamado de cluster porque elas são juntinhas. Você consegue ver elas juntinhas. No fim, você quer ver a partição da cluster, que é a separação entre elas, né? A partição é tipo como se separa dois tipos de dados, né? Por exemplo, aqui é como se fosse uma partição. Cadê? A partição desses dados. A parte dessa cluster, né? E é sempre bom entender visualmente, senão é impossível de entender o significado das coisas. Enfim, também é um método de cálculo de erro, né? E aí você tem visualmente isso. Então aqui, por exemplo, que é o primeiro, né? Que é o square loss, se não me engano. Então você dá pra ver que parece um quadrado mesmo. Então ela visualmente. A perceptron loss, minha função de perda. A square loss. Acho que aqui é o square loss. Qual que é a primeira que eu mostrei? Foi a square loss, né? Da square loss é essa daqui. Aquela é outra. E a absolute loss, por exemplo. Você vê que é hiperbólica essa daqui, por exemplo. Cada um tem o seu shape, né? A que mais interessante é que esse está como diferenciada. É também difícil de entender, né? Que é a softmax loss. E eu não vou explicar com detalhes essa daqui é bem complexa. Mas eu gostei dessa explicação geométrica. Então você tem aqui grupos vetoriais, dá pra ver que eles são diferentes um do outro, eles estão em um domínio de cada um. Aí a analogia que eles usam
usando a função softmax tem a ver também com isso. E aí você tem aqui uma coisa que eles vão chamar, que tem pelo nome, né? Que é Decision Boundary, né? E aí você tem o manifold. O que é manifold? É uma estrutura topológica. E você quer definir o aprendizado nessa estrutura. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre manifolds neurais no vídeo sobre inteligência artificial e neurociência. O clipe da parte 2. E aí você tem o ângulo com relação a esses dois conjuntos de vetores, grupos vetoriais, né? E o que você quer achasse que é chamado de decision boundary ou como fala? Não sei se é borda da decisão seria uma tradução boa. Acho que esse termo não tem uma tradução boa que ficaria a mesma coisa que em inglês, né? Isso acontece às vezes a palavra em inglês ela tem mais significado que você traduzir ela. Então, a Softmax Loss, ela normalizou ainda mais o peso, que é o weight, na verdade, W, pela L2 norm, né? O norm L2, que já vou explicar, sendo igual a 1. Então, que o vetor normalizado ficará em uma hiperesfera. É o que a gente viu aqui. Então, as características faciais discriminativas podem ser aprendidas em um manifold de hiperesfera com uma margem angular. O que é o L2 norm, que é esse troço aqui que tem duas barras, né? Ou quando tem uma barra só de cada lado é norm. Quando tem duas é L2 norm. A não ser um contexto que você vai para física quântica que é diferente. Sabe que eles não usam assim, né? Eles usam traço com aquele sinal de mais, né? A anotação de Dirac. Você tem aqui um conjunto de vetores. Você tem agora a soma deles. Só que uma raiz. E é isso que significa a norma. Veja que a norma ele tem um apenas traço ao redor. Então pense sempre como uma norma algo que vai ser ao quadrado. Nesse caso, em uma raiz. E aí um conjunto entre desse input, por exemplo, dessa matriz, vai ser a soma, como a gente vê aqui. Por que esse K tá aqui? Porque normalmente você vê o que tá embaixo, você pensa que é diferente do que tá de cima, não é? Porque esse daqui, esse K quer dizer que as iterações, né? O quanto desses números que vai ter. Por exemplo, se K fosse igual a 3, na verdade, se N fosse igual a 3, né? Se só tivesse 3 inputs, né? No caso, K seria igual a 3. E aí, no caso, você teria esse daqui. Se fosse igual a 5, você teria x1, x2, x3, x4, x5. Os 10 até 10, viu? É bem simples. Notação básica aí da função sigma, que é relacionada à soma. Então, você tem aqui a soma de números ao quadrado dentro de uma raiz. É isso. A norma é isso. Então, quando você vê o x, qualquer tipo de coisa, uma matriz, dentro desses tracinhos, significa que é um conjunto de números, né? Ou um número só, numa raiz ao quadrado, EDD. E aí, outra explicação mais geral, você tem aqui o quadrado de uma função que você quer pegar a norma, né? Só um objeto que tem a ver com norma. Você tem um produto que é o dot product entre esses dois parâmetros, né? Aqui usando a notação de Dirac, aqui tem a ver, que é a mesma coisa que isso daqui. Então, tem que ter a ver com física quântica, por exemplo, ou computação quântica. Que é muito usado esse daqui, tipo, extremamente usado. Então, você tem o dot product é a mesma coisa. Isso daqui, que é essa representação, a notação de Dirac. Isso é igual à soma, né? Com relação ao sigma, né? A diferença do sigma não, da integral. Essa aqui é a integral, que também é uma soma. Do input com relação ao meu parâmetro aqui. E a derivada ao longo do tempo desse próprio parâmetro. No caso, é uma forma mais geral. Você pegar o apunhado dessa soma de uma forma diferente da que tá aqui. Só que ela é ao quadrado, tá? Não é... ela aqui não tá ao quadrado, por exemplo. Então seria um pouco diferente. Que é a decision boundary, né? É isso. É a área que divide os dados. Então você viu que
Você pode usar tanto PCA, LDA ou K-means para fazer isso daqui, para criar essa divisão. Por que você quer criar essa divisão? Para que seu algoritmo consiga classificar o que é foto de gatos e cachorros, o que faces são diferentes das outras, por exemplo. Então, tudo se resolve ao algoritmo de classificação, porque sem isso daqui não tem como você ensinar o seu modelo ao que ele tem que fazer. Quer dizer, aqui é a instrumentação do que o seu modelo tem que fazer. E depois ele aprender a, de fato, ficar isso, né? Como que eu posso entender visualmente esse aprendizado nessa superfície topológica, né? Eu achei esse paper aqui sobre esse tema específico, né? Que é sobre a decision boundary em sistemas topológicos, né? Então aqui você tem uma parte de um sistema topológico em espaço tridimensional. Você tem aqui os hiperplanos com relação a ela, que é essas linhas retas aqui, as geodésicas de certa forma, né? E você tem no classificador dentro desse contexto, né? Para achar, pra classificar esses dados, né? E você viu que esse problema aqui, cadê? A questão aqui, no contexto de reconhecimento facial, você quer criar esse sistema em que os seus dados ficam nesse contexto aqui, relação à norma. Então eles viram, os seus weights, eles viram parâmetros dessa hiperesfera. Opa, cadê a hiperesfera? Dessa hiperesfera aqui. Inicialmente é bidimensional, e você quer fazer ela ser tridimensional, né? Uma interpretação geométrica nesse tema. Eles mostram também o algoritmo com relação a isso, né? Então você, primeiro começa com vetores randômicos, aí você tem o seu sample, né? Que são os seus dados, o seu classificador J, e você quer computar os weights do seu sistema, que é o W, né? São os neurônios artificiais. Você computa o hiperplano que separa os dois dados, que é o que você quer fazer, o que separa os dados no algoritmo de classificação. Você computa a projeção de um ponto para outro, e essa projeção ela é mostrada aqui. É uma projeção de um domínio para outro, né? De um grupo para outro. Essa hiperesfera. Então você demonstra isso de forma tridimensional, né? Esses campos aqui de projeção. E aí depois computa o input normal desse sistema e depois o novo input. Enfim. A superfície de decisão pode ser aproximada localmente por classificadores lineares que são coordenados ao longo de uma topologia. Topologia é essa estrutura topológica, né? Obviamente. Ao longo dessa topologia. Então você está pegando seus dados e transformando eles em tridimensionais. É isso. Que seja a mais dimensionalmente baixa possível, né? Porque é eficiência nessa questão. E com mais detalhes, né? A gente vai para um detalhe meio específico, né? Mas eu acho importante fazer isso. Esses vetores CJ que estão aqui também, né? Que o CJ e o VJ são importantes aqui nesse sistema, né? As posições adequadas e deixam o VJ, são valores de vetores, né? Na direção correta para classificação, quando o treinamento é completado, né? O manifold de decisão é descrito como um tuple, né? De C, V e S final e A. São 4 coisas, onde A é a topologia. No caso, é um sistema tridimensional, uma hiperesfera, né? Como a gente viu aqui, é sempre bom ver visualmente, né? Esse é o A, essa é a topologia. Nesse caso, não é um quadrado, não é um triângulo, é uma hiperesfera. O C e o V são os sets de representativos de classificação dos vetores. Então, eu creio que visualmente seria tipo esses dois grupos de dados. São 2 sets, de certa forma. A gente pode ver aqui bem visualmente que é diferente entre os dois, né? São 2 sets. E aí seu resultado final é a classificação correta. Então, dentro de uma esfera, pensa numa bola. Uma bola de água. Tem várias bolinhas. Bolinhas verdes e bolinhas azuis. Vamos supor que você pode pôr tipo, como se fosse um vidro que separa os dois. Você quer achar a melhor forma, porque as bolinhas estão
dentro dessa bola de água, né? A gente pode falar que também é de vidro, elas estão misturadas, né? Tem que separar todas. Vamos supor que você quer separar de uma vez. Quer pegar um vidro, vamos supor que você pode colocar dentro dessa bola de água. Você quer separar tudo de uma vez. Pode ser um vidro maleável, vamos supor. É grafeno, vamos supor. É uma coisa maleável, só que ela é consistente, né? Ela não vai ficar boiando. Tá? Você consegue separar totalmente toda a esfera, esses dois. E aí, no caso, é isso que você quer fazer. Dentro de uma hiperesfera, você quer criar a sua forma de classificação. Então, pensa que é uma esfera, e aí eu quero separar tudo de uma vez. Só que tava tudo misturado antes. É isso. E vamos supor que nessas bolinhas tem fotos de gatos, cachorros, e você quer separar eles. Eu creio que isso é uma boa analogia que a gente pode entender como a softmax, né? Lembra que a gente tem que pensar nessa esfera aqui, né? Então eu creio que é uma boa analogia pra essa questão, né? E aí você tem os principais modelos ao longo do tempo, né? A gente vai agora só pra parte visual, né? Então o AlexNet, bem famoso. Não lembro se era da Google, da Facebook. A maioria das coisas aqui foram feitas ou pela Google ou pela Facebook. Sempre a pesquisa em A evoluiu por empresas privadas, né? Então VGGNet, ResNet, várias coisas que a gente já viu anteriormente. Algumas focadas apenas em faces. E aqui, por exemplo, o TPGAN, que é um GANs com um sistema de geração. A gente tem local, pegando características específicas da imagem, olho, boca, nariz, reposicionando elas, né? Então, por exemplo, aqui é só o olho, aqui esquerda, direita, boca, e depois reconstruir isso. E aqui uma rede você classifica de uma forma geral. E aí, no caso, você quer usar esse sistema para melhorar o seu sistema de identificação de face, né? Você pega seções da imagem da pessoa para tentar analisar e depois reconstruir, por exemplo. Você tem aqui banco de dados ao longo dos anos, né? Então tem vários tipos de banco de dados desde 1994 até 2020. Dá pra ver que nos anos 90 era bem feio as imagens, né? Aí foi melhorando. Aqui tem o Cristiano Ronaldo criança, por exemplo. Enfim, Steve Jobs, vários famosos aí, né? O de dados, né? Então aqui, por exemplo, a Emily Watson, sei lá. Acho que é o Watson, não é? DiCaprio, outra pessoa aqui, randômica. Aí você tem aqui no caso são tipos diferentes de cada pessoa. Porque, por exemplo, aqui o Leonardo DiCaprio estava mais novo, aqui tá mais velho. Como que você cria um sistema de IA que reconhece que é a mesma pessoa? Que a Emily Watson aqui nessa foto aqui é a mesma pessoa, com uma pose diferente, né? Que é o chamado de um cross factor, né? Ou com fotos diferentes. Aqui, por exemplo, você vê fotos uma mais embaçada que a outra. Aqui é um desenho que até não parece com a pessoa. Nesse caso, eu acho que é impossível, né? Porque esse desenho não parece com a pessoa original. Parece mais o Jack Chan do que esse cara aqui. Enfim, tem vários tipos de problemas que podem vir a ser resolvidos pra você reconhecer pessoas na vida real, né? Uma pessoa tá com maquiagem, né? Como que você reconhece ela? Se um cara, ela parece um monstro sem maquiagem, uma maquiagem é diferente. Como esse exemplo aqui, né? Então você tem esse sistema chamado Cross-Age. Aí tem várias coisas que a gente não vai falar aqui, mas que eles usam como Latent LIA, né? Latent Identity Analysis, né? Entre outras coisas que a gente não vai falar aqui, mas que são relacionadas a identificar pessoas com várias idades. A mesma pessoa com várias idades você conseguir identificar, né? Às vezes até familiares talvez acham dificuldade em achar uma pessoa, né? Tipo, conseguir identificar uma pessoa depois de uma mudança muito drástica, né, de aparência. Mas enfim, aqui é as camadas, né? E as identificações em cada camada. É bem interessante visualmente. Aqui é fotos de baixa resolução. E até algoritmos. Eu vi um vídeo de editores de música geek, né? Como, eu não lembro o nome deles. Tem o Cappuccino, tem o Harani, alguma coisa assim. Eles fazem vídeos no YouTube e contam como é a história da edição, né? Uma coisa bem complexa, né? Até peguei muito respeito por quem faz edição desse tipo, né? Porque é algo extremamente complexo e demorado, né? Mas a questão é que eu vi um cara usando pelo CMD, né? Ele estava executando uma ferramenta, né?
que usava inteligência artificial porque tava lá a CNN, usava Convolutional Neural Networks, entre outras coisas, pra pegar uma imagem de baixa resolução e fazer de alta resolução, que é o que isso daqui tá sendo feito. Pega um downsample de uma imagem e você quer criar, fazer que ela fique com alta resolução. No caso, não, o caso que tá fazendo aqui, porque tem original, né? Mas no caso, tem algoritmos de inteligência artificial que focam em upscale, que você fazer uma imagem de baixa resolução, um foco maior, mais pixels, mas na mesma imagem. É um simulacro da imagem, né? Aqui, no caso, eles primeiro têm a original, fazem ela ficar com pixelada, por quê? Porque é mais fácil você analisar computacionalmente, e aí depois a reconstrução dela da original, né? Tem algo também mais interessante que você, por exemplo, às vezes você tem uma foto da pessoa. Então, por exemplo, você tem um livro com fotos de criminosos, você quer usar o sistema de IA para reconhecer eles. Até dentro de uma prisão, né? Você reconhecer onde está cada pessoa, enfim, ou na rua. E aí você tem só uma foto. Mas como que você vai fazer? Porque você só tem uma foto. Como você vai reconhecer uma pessoa num vídeo de lado, coisa do tipo? Então você cria uma coisa chamada síntese de imagens, né? Então o sistema cria artificialmente uma representação 3D. Obviamente fazer isso para cada imagem é idiotice. Você tem que fazer isso com o algoritmo. Então você tem 100 mil imagens, você vai fazer isso para cada imagem. Vai ser exorbitante, né, o trabalho. Então você tem um algoritmo que faz isso e cria imagens artificiais da pessoa para depois fazer o sistema de aprender. Para mim isso é extremamente inteligente, na minha opinião. Porque aí você consegue reconhecer a pessoa de vários ângulos. Então era isso, a gente queria mostrar, né, uma introdução, né, apenas aos principais modelos de reconhecimento facial. Eu creio que é um dos temas que são mais famosos da inteligência artificial, porque é uma coisa que a gente vê bastante da mídia, né, documentários, coisas do tipo, e já está sendo usada, né, então você já tem reconhecimento facial para aplicativos com senha, tem sistemas bancários também. Então é uma coisa interessante como forma de verificação, né. Então, esse sistema, ele é antigo, né? A gente viu que tem desde os anos 90, desde os Hugging Faces, né? A gente viu também, eu acho que Harry's Features, né? Também tem a ver com isso. Então, desde os anos 90, esse é um tema de pesquisa. E, para encerrar, eu gostaria de falar eu tava fazendo um curso, eu tô terminando, né? Eu tô na aula 14, de psicologia, do Paul Bloom, que tá no site de cursos da Universidade de Yale, né? Então você põe Yale Courses Psychology e aí vai aparecer. E aí tem nessa aula, né? Uma das aulas, porque a aula de 2007, né? Falando sobre como o nível de reconhecimento facial, de reconhecimento de objetos, na época de 2007, né? O professor tava falando, não chegou num nível aceitável, né? Então esse professor, numa aula de 2007, né? A gente tá em 2024, há bastante tempo. Na época, o nível da inteligência artificial tava tão baixo nessa questão de reconhecimento facial, que ele falou como nenhum programa, nenhuma máquina, ele falou, né? Machine, tava no nível de conseguir fazer isso como ser humano, ou de forma eficiente, né? Só que hoje a gente vê como isso envelheceu mal, que hoje chegou nesse nível, né? Então, e não era porque a gente não sabe como o cérebro funciona, porque o que resolveu isso não foi aprender, não necessariamente mais neurociência em si, mas foi avanços em algoritmos de inteligência artificial, que não necessariamente teve um grande avanço em neurociência com relação a isso, teve até, mas não no contexto de reconhecimento facial, talvez mais em reinforcement learning, enfim, mas não um avanço deu uma guinada no sistema. Então, o problema na verdade era ignorância, né? Então, falta de conhecimento de como fazer isso, né? Não tinha Deep Learning na época ainda. Acho que o paper de Deep Learning foi em 2008. Então, a inteligência artificial não tinha dado a guinada que tinha que dar. E nem tinha Deep Learning de uma forma como a gente tem hoje, né? É interessante que na aula de psicologia, né? E que o professor disse em 2007, hoje não vale mais. Por isso que essas coisas têm que ser sempre atualizadas, né? Porque as mudanças
principalmente na inteligência artificial, são constantes. É interessante ver o quanto essa área avançou no nível que hoje empresas usam para conhecimento de facial de funcionários da portaria, né? Então é isso. Até o próximo episódio.